Talvez você já tenha ouvido falar sobre jejum. Mas por que a gente tem que fazer jejum? De onde surgiu essa ideia de ficar sem comer por um determinado período? Qual o benefício disso? E principalmente, será que o jejum pode te ajudar a emagrecer? Vem comigo que a gente vai saber tudo sobre isso no vídeo de hoje. Olá, eu me chamo Fernanda Galante, eu sou nutricionista e nesse canal aqui você vai aprender como é que alimentação e estilo de vida podem te ajudar a emagrecer. Bom, é fato que o comportamento alimentar da nossa espécie mudou muito de centenas de anos para cá, não é mesmo? E eu não tô nem falando aí dos nossos ancestrais caçadores, que eles tinham que passar longos períodos sem comer, eles tinham que esperar a próxima refeição, porque eles dependiam da caça para sobreviver. Então, era comum para eles ficarem sem se alimentar durante longos períodos, fazer esses períodos de jejum. Afinal de contas, eles não tinham uma geladeira na casa deles, onde eles simplesmente às 3 da manhã, se tivesse uma fome, entre um filminho, ia lá abrir a geladeira e se servia, ou então ia lá para o aplicativo e chamava uma comida. Não tinha isso, né? Então era a prática deles fazer isso. Porém, tudo mudou, né? Só para vocês terem uma ideia, de 30 anos para cá, as coisas mudaram muito. O hábito alimentar da gente mudou. Antigamente era comum as pessoas fazerem apenas 3 refeições ao dia. Hoje as pessoas já fazem 6 refeições. Mais do que isso, a gente tem uma abundância de comida à nossa disposição, alimentos extremamente calóricos, palatáveis, né, que a gente diz alimentos gostosos, que a gente fica com vontade de comer, ricos em açúcar, gordura, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano. E talvez isso tudo reflita aí a grande realidade da nossa população. Mais de 2 bilhões de pessoas estão obesas aí ao redor do mundo. Então, nesse meio todo aí, nesse ambiente extremamente obesogênico que a gente vive, surgiu de uns anos para cá, ressurgiu na verdade, né, essa prática do jejum, como sim uma prática muito interessante para a perda de peso. Acontece que a gente tem vários tipos de jejum, tá? Então, jejum intermitente, nós temos jejuns de 24 horas, jejuns de dias alternados, protocolos de 16 horas por 8, 18 por 6, 20 por 4. São vários tipos de prática. O jejum, ele de fato, nos últimos anos tem sido muito estudado, muito pesquisado, muito falado, comentado, né? E muito praticado. Ele traz muitos benefícios para a nossa saúde. Desde redução do câncer, melhora da sinalização da insulina, então ele ajuda a baixar a insulina, ajuda a regular a glicemia, redução do risco de diabetes, que a gente sabe que é uma doença que hoje afeta muitas pessoas, diminuição da incidência do AVC, aumento da expectativa de vida. Sim, claro, o jejum está associado assim à longevidade e não poderia também deixar de falar que é uma estratégia assim excelente para a perda de peso. Claro, porque no momento que você faz uma restrição calórica, é óbvio que você vai perder peso. Afinal, quando você faz o jejum, você fica um período sem comer. E isso, sim, vai gerar uma restrição calórica. A prática do jejum que eu mais gosto e que eu vou ensinar vocês a fazer aqui é a chamada de TRF, que é a alimentação com restrição de tempo. Tá? E como é que funciona? Ela utiliza o nosso ciclo circadiano, o nosso relógio biológico a nosso favor. Fernando, o que isso significa, pelo amor de Deus, me explica. Bora lá, comigo aqui nesse raciocínio. Durante o dia, o nosso corpo, ele percebe a luz. Ele percebe se está quente, se está calor, afinal de contas a gente tem o sol durante o dia para nos aquecer. E se ele também percebe se está no momento da gente se alimentar, se tem que estocar energia, ele vai fazendo toda essa regulação. Nós temos relógios internos que fazem isso. Durante a noite ocorre justamente o oposto, o inverso. O nosso corpo percebe que está escuro e que é hora de dormir. É hora de regenerar as nossas células, nossos tecidos, acontecem os processos de desintoxicação, detoxificação e há um gasto energético que foi estocado durante o dia para que isso aconteça. Então, nessa prática do jejum, alimentação com restrição de tempo, a gente come enquanto durar o dia e restringimos à noite os alimentos. A gente trabalha a nossa alimentação de acordo com o nosso ciclo circadiano, com o nosso relógio biológico. Fazendo isso, a gente vai melhorar muito a nossa glicemia, a nossa insulina, a inflamação. Vamos perder peso, porque vamos desinflamar
vamos melhorar nossa insulina, tudo isso vai remeter à perda de peso e principalmente a gordura visceral, sem que a gente precise ficar ali ó, contando calorias, fazendo aquela dietinha, né, toda calculadinha. Mas antes de eu ensinar a vocês como fazer esse jejum, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo, porque toda semana tem vídeo novo. Você que tá querendo emagrecer, fica aqui no canal porque tá vindo muita dica bacana só para ajudar vocês a poder otimizar o processo de emagrecimento, emagrecer com saúde, emagrecer sem ficar flácida, emagrecer aí ficando bem, tá bom? Então fica aí no canal que você vai gostar. Mas vamos lá, antes que eu ensine vocês de fato a fazer esse jejum, é importante que eu diga algo para vocês que não pode ser desconsiderado. Não adianta vocês fazerem o jejum e ficar se alimentando durante aquele período que vocês vão estar comendo com um monte de porcaria. Combinado? Gente, grava isso que eu tô falando. Quando você fica sem comer durante longos períodos, quando você faz aquele processo de jejum, então, por exemplo, você resolveu fazer o jejum à noite, o jejum esse daí de restrição de tempo que eu falei pra vocês, o TRF, seu corpo ele tá sensibilizado. O trato gastrointestinal ficou em repouso. Então, nesse momento, o seu corpo ele precisa de nutriente. Então seria interessante que a sua refeição, quando você fosse fazer a quebra desse jejum, fosse uma refeição rica em nutriente. Uma refeição mais plant-based, por exemplo, rica em fibras, antioxidantes, fitoquímicos, com fruta, verduras, folhas, castanhas, cereais, leguminosas, saladas, proteínas grelhadas, frutas vermelhas que são riquíssimas em antioxidantes, chás como, por exemplo, o chá verde, prato bem colorido, isso é o ideal. E evitar alimentos processados, gordura trans, fritura, adoçante, álcool, refrigerante. Porque o que você vai utilizar para quebrar o seu jejum é tão importante quanto o protocolo de jejum que você vai escolher. Combinado? Então agora vamos lá para o primeiro passo para vocês colocarem aí o jejum em prática para ajudar vocês a emagrecer. Primeira coisa que eu quero dizer é comece devagar. Comece com um jejum fisiológico de 12 por 12. 12 horas alimentados, 12 horas sem comer. Então, por exemplo, a primeira refeição do dia vocês vão fazer às 8 da manhã e a última refeição do dia tem que ocorrer até às 8 horas da noite, tá? Com uma leve restrição calórica durante o dia. Vocês diminuem um pouquinho ali a quantidade de calorias que vocês comem durante o dia, uma restrição calórica leve. Aí com o tempo vocês vão aumentando, vocês vão para um jejum de 14 horas, vocês aumentaram mais 2 horas de jejum. Então vocês, por exemplo, começariam a se alimentar às 8 da manhã e terminariam a última refeição até às 18. Depois vocês podem passar para o jejum de 16 por 8, começando, por exemplo, a primeira refeição ao meio-dia, se vocês quiserem, ou fazendo o inverso, começando a primeira refeição às 8 e terminando a última refeição às 4. Lembrem que é um jejum onde vocês trabalham de acordo com o ritmo, o relógio biológico de vocês, com o ciclo circadiano. Quanto antes vocês terminarem a última refeição, melhor. Porque afinal de contas, depois das 4, 5, 6 horas, a gente já vai estar começando a escurecer. Então não é o momento para a gente estar se alimentando, tá? Mas esse jejum 16 por 8, 20 por 4, por exemplo, são jejuns já para quem está mais adaptado, mais avançado. Por isso que eu falo para vocês começarem um pouquinho mais devagar. O seu corpo tem que estar acostumado. Aos poucos vocês vão conseguir, com certeza, aumentando. Mas tem que ser gradativo. E o importante é que durante o jejum, você entenda que você não pode consumir nada, é jejum. A única coisa que você pode consumir é água, chás sem açúcar, não pode utilizar nenhum tipo de adoçante, nenhum tipo de açúcar nos chás e café. Combinado? Então eu espero que assim vocês tenham entendido como o jejum pode ser uma excelente ferramenta e uma estratégia maravilhosa para ajudar vocês a perder peso e também a melhorar a qualidade de vida, longevidade. É uma prática bem interessante. Coloquem aí em prática e depois me comentem aqui embaixo como é que foi. Até o próximo vídeo e cuidem-se!